Eu creio, queridos, que sempre quando nós começamos alguma coisa, nós temos alvos ou objetivos com esse algo que nós começamos, sim ou não? Exemplo, quando nós começamos uma campanha aqui na igreja, é por isso que tem o envelopezinho, onde os irmãos colocam os seus pedidos. Isso são o quê? São objetivos que nós queremos alcançar na campanha. Quando nós começamos algum relacionamento, eu lembro que quando a Lela me viu, ela ficou louca por mim, aleluia. E ela sempre jogava vôlei na frente de casa. Aí por vontades maiores, ela sem querer jogava a bola lá no quintal de casa. Aí, independente de quem atendesse a porta lá, ela falava: o Júnior está? Aí quando eu ia atender: Júnior, pega a bola para mim. Fala: olha, espertinha, né? Aí ela: amor, então nós começamos a namorar, casamos hoje, graças a Deus estamos há 9 anos e pouco casados. Então nós tivemos objetivos, e eu casei com essa mulher linda, e Deus faz milagre na minha vida porque eu casei, glória a Deus. E agora nós temos objetivos, é claro, de termos filhos. Então no tempo certo vem. Quando nós abrimos alguma empresa, ou quando nós entramos em alguma empresa, nós temos objetivos também com isso, nos nossos estudos e tantas outras coisas que eu poderia dar de exemplo. Mas, queridos, o melhor, mas é muito melhor, além daquilo que nós queremos alcançar, é alcançar aquilo que Deus tem para nós. Alcançar aquilo que nós queremos é bom, é claro, mas melhor que isso é nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Então, nessa história do capítulo 2, do último livro de Reis, eu quero aprender com os irmãos algumas coisas na história de Eliseu com Elias. Eles são os dois personagens principais dessa história. Existem alguns outros personagens coadjuvantes. Falei difícil agora, né? Então nós vamos aprender. Veja, acompanhe comigo, por favor, nos versículos 9 e 10, que fala assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, vai ter então o que você pediu, do contrário, não será atendido. Eliseu tinha um objetivo. Eliseu tinha um alvo. Olha, Elias, eu quero ter porção dobrada do teu espírito profético. Aí Elias disse: rapaz, que coisa difícil que você está pedindo. Eu acho que eu já passei por isso algumas vezes, que fala: Júnior, o seu pedido é coisa de louco, rapaz. Eu falo: meu irmão, mais louco que eu é Deus, porque Deus é todo poderoso, então Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, como diz a palavra do Senhor. Então ele disse: olha, se você me vir quando eu for levado para o céu, aí você vai receber o que você quer. Então eu quero ver com os irmãos em alguns lugares que eles passaram e quero aprender algumas lições com os irmãos. Amém? Versículo 1 diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Repita comigo: Gilgal. Então eles saíram de Gilgal. Lá em Josué, capítulo de número 5, diz a palavra lá no versículo 9 assim: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito,
E por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Você me pergunta, Júnior, o que Gilgal representa? E eu te falo, Gilgal representa tirar o pecado. Quando nós vemos em Josué, capítulo de número 5, que Deus disse para Josué, rapaz, afia uma faca aí e vamos cortar o lado dos homens, porque eles não são circuncidados. Aí a Bíblia diz que ele fez faca de pedras e ele passou a faca lá naquele lugar mesmo, Isso era um ritual para representação de purificação daquele povo. Então Gilgal representa tirar o pecado. Agora, Billy Graham, aquele grande evangelista lá dos Estados Unidos, disse uma frase que diz assim: Deus nunca pede para abrirmos mão de algo, mas sem que nos ofereça algo melhor. O que Deus está dizendo, olha, que é preciso passar por Gilgal. Gilgal é onde nós vamos remover de nós toda a impureza. É onde vai ser tirada de nós aquilo que não agrada a Deus. Aonde nós vamos ser purificados diante de Deus. Eu já conversei com algumas pessoas que me falaram assim: Júnior, eu quero Deus, mas, 3 pontinhos. Mas eu não abro mão disso, mas eu não abro mão disso outro. Lá em Maringá, nós fizemos alguns cultos em uma casa, e a dona falou: olha, Júnior, você pode vir realizar cultos aqui, mas não mexe com os nossos deuses não, tá? Com os nossos santos não. Eu falei: filha, então assim, é impossível eu falar de Deus e da Bíblia e não tratar disso. Aí no último dia, quando eu fiz o apelo se eles queriam receber a Cristo como Salvador, é claro que eles falaram: nós queremos Jesus na nossa vida para a glória de Deus. Então, queridos, para que a gente alcance aquilo que nós queremos em Deus e para que a gente receba aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Agora, queridos, tem uma música do Kleber Lucas que diz assim: vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Então Gilgal representa também a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu por causa do seu pecado, Ele morreu por causa do meu pecado, e era para nós termos sido crucificados. Mas Ele falou: não, sai daí, Júnior, sai daí todo mundo, porque eu vou morrer em seu lugar, louvado seja o Senhor. Então nós precisamos deixar na cruz de Cristo tudo aquilo que não agrada a Deus. Alguém já leu o livro ou já viu o filme O Peregrino? Alguém já leu, já viu o filme? É um filme muito bonito, de John Bunyan, e no começo mostra então o personagem principal, o cristão, cheio de bagagens, representando o pecado. Aí até que ele passa na cruz de Cristo e toda aquela bagagem cai por terra. É porque ele passou por Gilgal também, louvado seja o Senhor. Acompanhe comigo, por favor, nos versículos 2 e 3. Na minha versão fala assim: e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Repita comigo: Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então eles saíram de Gilgal e foram para Betel. Betel, lá em Gênesis capítulo 28, nós temos uma história muito linda. E no versículo 19 fala assim: e deu
o nome de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. No capítulo 28, nós temos essa linda história de Jacó, quando ele dormiu e ele teve um sonho. E ele encontrou um travesseiro muito bom. Existem aquelas pessoas que têm o travesseiro ortopédico, aqueles que têm da espuma da NASA, chique, né? Como eu tenho, que eu ganhei ainda, glória a Deus por isso. Aqueles que têm de pelo de ganso, né? Aquela coisa chique. E ele achou um travesseiro muito bom, uma pedra. Ele pegou uma pedra e fez como travesseiro. E ele dormiu. E ele teve um sonho. E quando ele teve o sonho, ele viu então uma escada que ia da terra até o céu. E anjos desciam e subiam. Aí quando ele acordou desse sonho, ele disse aquela famosa frase: o Senhor estava aqui, mas eu não sabia. Mas ele falou: puxa, Deus está neste lugar. Agora, Betel quer dizer lugar de oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Crente que não ora, ele tem a sua vida espiritual muito certa que não vai ter sucesso. Aí chega o crente, pastor, e fala: eu não sei por que a minha vida não está dando certo, mas você ora, você jejua, você faz o que a Bíblia diz. Eu não, então, irmão, calma lá que tem alguma coisa errada. Então, Betel representa lugar de oração. Agora, da mesma forma que quer dizer lugar de oração, é onde nós vamos encontrar Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Agora, deixe-me te falar isso. As suas maiores e as suas melhores experiências com Deus vai ser no seu a sós com Deus. Jesus falou assim: tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fale ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará, louvado seja Deus. Então é onde nós vamos encontrar Deus. Que maravilha! Eu fico, queridos, assim, eu viajo muito, não na maionese, mas na Bíblia, né? E eu fico imaginando todo dia, Deus, Ele fica esperando quando nós vamos dar o tempo para Ele. Aí Cristo vem e fala: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Então assim, queridos, eu fico imaginando Deus todo dia, esperando, agora vamos. Aí quando nós oramos a Ele, Ele quer se revelar para nós, e nós vamos encontrar Deus agora. É quando eu oro, é quando eu converso com Ele, é quando eu busco a sua presença, louvado seja Deus. Betel é onde nós vamos conhecer a Deus, porque é onde nós vamos ter intimidade com Deus. Eu e a minha esposa estamos casados há 9 anos e meio, mas nós ainda estamos nos conhecendo ainda. É por quê? Por causa da intimidade. E como é gostoso, apesar que de vez em quando tem as surpresas não muito boas. Puxa, mas você é assim, né? De eu para ela e de ela para mim. Mas também tem muitas vezes: puxa, você é assim, que bom. Mas era isso que eu precisava. Mas era isso que eu queria encontrar em alguém. Então tem as surpresas boas. Então é onde eu vou conhecer Deus. E como disse o pastor Zé Roberto, Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Aí eu falo isso, queridos, só não conhece Deus quem não quer. É porque Deus, Ele quer que o homem o conheça. Romanos capítulo 1 fala que Deus se revelou, que Deus se manifestou. É tudo aquilo que Ele quer que o homem conheça. Ele já falou: toma aqui, conheça a mim através disso tudo. Agora só não conhece quem não quer. Mas Betel é onde nós vamos conhecer Deus. E em Betel é onde nós vamos experimentar mais de Deus a cada vez. Que maravilha! O salmista falou assim: Senhor, porque na tua presença há
abundância de alegrias. Oh, que aleluia! Aí ele diz também: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares, porque é onde eu vou experimentar de Deus. Quando eu estou triste, Deus vem e me consola. Quando eu preciso de uma palavra de ânimo, Deus vem e Ele me dá ânimo. Quando eu preciso ser curado, Deus vem e me cura. É aonde eu vou experimentar cada vez mais de Deus, lá em Betel. Louvado seja Deus. Acompanhe comigo nos versículos 4 e 5, que diz assim: Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Repita comigo: Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. E lá em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. E lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então, depois de Betel, eles foram para Jericó. E como disse o pastor Josué, que ele aprendeu muitas coisas na escola bíblica, eu também pude aprender para a glória do Senhor. E eu aprendi aquela musiquinha que diz: Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Aí depois tem outras partes, né? Mas eu aprendi isso, e eu cantava: Vem com Josué, aleluia, glória a Deus, vamos lá. Josué capítulo 6 nos fala dessa história, sobre Jericó, uma cidade que se gabava, que se orgulhava dos seus grandes muros. Os estudiosos dizem que existiam 2 muros, um mais alto, se não me engano, de 5 ou mais metros, e um outro de 3 metros na frente. Era tão largo que uma carroça passava por cima deles. Então eles se achavam imbatíveis, se achavam: nós nunca vamos perder uma guerra, porque os nossos muros são muito fortes, os nossos muros são demais, os nossos muros são indestrutíveis. Oh, meu Deus! Mas agora, Jericó quer dizer luta espiritual. Oh, que maravilha! Muitas pessoas já me falaram assim: Júnior, quando eu comecei a buscar a Deus, as lutas começaram a acontecer. A única coisa que eu falo é: bem-vindo ao time. Só falo isso, porque isso é uma realidade. Agora, nessa história de Josué capítulo 6, Deus falou: olha gente, vocês vão durante 7 dias rodear a cidade. Nos 6 primeiros dias, vocês vão dar uma volta por dia. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Mas daí Deus deu uma ordem que as mulheres odiaram. Verdade. Porque Deus disse: vocês vão dar as voltas em silêncio. E as mulheres falaram: Deus, como assim que eu vou ficar quieta, Jesus? Não dá para ficar quieta, eu estou brincando. Aí Deus disse: olha, fiquem em silêncio, mas na 7ª volta do 7º dia, aí gente, esgoela, oh aleluia. Agora, eu creio que nessa última volta, quando Deus falou: grita, esgoela, é claro que eles não ficaram falando besteira, é claro, né? Porque crente não fala besteira, aleluia, glória a Deus. Mas eles foram falando: oh, glória a Deus, Deus vai dar vitória, o Senhor é a nossa vitória. Então eles foram gritando até ao ponto que as muralhas, elas, aleluia. As nossas vitórias espirituais estão apenas em Deus, queridos. Isso eu aprendo, que nós devemos aprender, que nós devemos obedecer a palavra que Deus dá para nós.
quanto crente, gente, que eu já atendi, que eles vêm, Júnior, por que a minha vida não dá certo? Aí eu pergunto, ô fulana, você faz o que a Bíblia diz? Eu faço o que eu quero, então já está aí explicado tudo. É porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, não tem como as coisas darem erradas. Mas quando nós obedecemos a Deus, as coisas dão certo. Jericó é onde nós vamos colocar a nossa fé em ação, queridos. Porque Deus disse, olha, vão dar uma volta por dia nos 6 primeiros dias. No último dia, 7 voltas. Na última volta, vocês gritem. Então, eles colocaram a sua fé em ação. Mas o nosso problema, queridos, é que nós achamos muitas vezes que Deus não resolve os nossos problemas. E nós queremos fazer como nós queremos. Mas se nós colocarmos a nossa fé em ação, as coisas acontecerão, é porque a nossa vitória vem do nosso Deus. E Jericó também, queridos, é onde nós vamos crescer espiritualmente. Como disse o pastor Zé Roberto, começa ali no princípios básicos, depois vem aqui e você vai crescendo. E se você quiser, ali na MISPA, nós temos o curso de bacharel em teologia também, e aonde você pode crescer mais agora. Eu lembro, queridos, quando eu comecei a buscar a Deus, gente, foi uma tribulação, misericórdia de falar isso, mas foi, por quê? Porque eu só via demônio, eu fechava o olho, via demônio, em sonho eu via demônio, visão eu via demônio. Eu falei, Deus, eu estou te buscando, mas eu não quero ver demônio, eu quero ver o Senhor, a tua glória, e anjos, sei lá, né? Mas, queridos, nessa época, isso foi quando eu cresci muito na minha vida espiritual. Então, Jericó, que quer dizer luta espiritual, é onde nós vamos crescer espiritualmente também. Acompanhe comigo nos versículos 6 e 7. Que diz assim: em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Repita comigo, Jordão. Oh, aleluia. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. E 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então agora eles chegaram ao Jordão. Em Josué, capítulo 3, nós vemos essa história, quando Deus operou mais um milagre. Na sexta-feira passada agora, o pastor Josué pregou sobre o Mar Vermelho. Agora, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que agora, em Josué capítulo 3, abre o rio Jordão. E a Bíblia diz, queridos, algo extraordinário, que o povo tinha que passar, mas tinha à sua frente o rio Jordão. Aí vieram então primeiro os levitas, os sacerdotes entraram na água, e a Bíblia diz que uma parede de água, ela se formou aqui e aqui secou, porque Deus tem poder para isso, gente. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, aleluia. Então agora, Jordão quer dizer lugar da conquista. É porque eles entraram para a terra prometida, quando Deus abriu o rio Jordão para eles passarem em pés enxutos, em pés secos. Eles passaram pelo rio Jordão. Agora, queridos, só chega em Jordão aquele que passa por Gilgal, aquele que passa por Betel e aquele que passa por Jericó. É porque muitos querem que o Jordão chegue, mas eles não passaram por Gilgal, eles não passaram por Betel, não passaram por Jericó. Mas agora Jordão só é uma realidade quando nós passamos por Gilgal, quando nós passamos por Betel e quando nós passamos por Jericó. É porque, queridos, agora Jordão
é onde acontece o milagre. Aleluia. É onde, queridos, a nossa fé, ela é recompensada. Olha aí que lindo. É tão bom quando nós ouvimos os testemunhos, porque a fé foi recompensada. O Senhor, Ele leva a sério os nossos pedidos. O Senhor leva a sério aquilo que nós colocamos diante da sua presença. E o Jordão é onde nós alcançamos aquilo que nós queremos e principalmente aquilo que Deus tem para nós. Jordão um dia acontecerá. Aleluia. Agora, nós falamos que Eliseu tinha um alvo. Ele falou: rapaz, Elias, eu quero ter porção dobrada do teu espírito profético. Aí ele falou: olha, então quando eu for levado para o céu, e você me vir, então você vai receber. Aí ele disse: pega na minha capa. Agora, queridos, o que eu vejo é que Eliseu, ele se manteve firme no seu alvo. Ele se manteve firme no seu objetivo. Nem quando os discípulos dos profetas falaram: rapaz, você sabe que hoje o seu mestre vai ser levado? Ou seja, pessoas quiseram desanimá-lo. Pessoas quiseram tirar ele do foco dele, mas ele falou: ó, gente, fica quieto porque eu tenho um alvo, aleluia. Ó, fica quietinho, se você não me ajuda, não me atrapalha. Muitas vezes, tantas pessoas querem tirar nós do nosso alvo, não é verdade? Pessoas tentam nos desanimar, falar: rapaz, o que você está fazendo não vai dar em nada, o que você quer, isso não vai acontecer não. Mas ele falou: gente, espera aí, não vou dar ouvido para vocês, porque eu tenho um alvo, os meus olhos estão nesse alvo, e ele se manteve firme nesse alvo. Ele não se desviou e ele perseverou até o final. Muitos não alcançam, é porque eles não perseveram até o final. Mas Eliseu falou: opa, eu vou ficar firme aqui, eu vou perseverar, porque eu quero alcançar isso que eu desejo. Agora, no versículo 12, na parte B, fala assim: e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Versículo 13 diz: depois pegou o manto de Elias. Eliseu falou: gente, eu vou me despojar de tudo aquilo que eu tenho, e porque eu quero receber aquilo que Deus tem para me dar, aleluia. Repito a frase do Billy Graham: Deus não requer que nós abramos mão de algo sem que Ele nos ofereça algo melhor. O que Deus está falando é: abra mão do que você tem e se apegue àquilo que eu quero te dar, aleluia. Então Eliseu rasgou as suas vestes, se despojou daquilo que ele tinha, e ele falou: opa, agora eu vou me revestir daquilo que Deus tem para a minha vida. E ele alcançou aquilo que ele queria, e principalmente ele alcançou aquilo que Deus tinha para ele. Agora, queridos, quando a gente alcança aquilo que nós queremos, e principalmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, as coisas vão acontecer para a glória do nosso Deus, aleluia. E é por isso que eu quero convidar a todos nessa noite a se apegar àquilo que Deus tem para a sua vida.